Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos aqui no canal para falar sobre a língua portuguesa e dando continuidade às nossas videoaulas, preparando os alunos que vão fazer algum tipo de processo seletivo, como também estão se preparando para o Enem. A gente vai trabalhar agora nessa sequência 7 videoaulas sobre os critérios de textualidade. A gente pode chamar de fatores ou critérios de textualidade, voltado principalmente para a sua produção da redação, né? Então veja bem, esses vídeos nós não vamos colocar em nenhum deles exemplo de frases. Nós não queremos trabalhar a questão gramatical apenas como já estamos acostumados a trabalhar nos livros, nas apostilas, nos outros vídeos aulas também, ou aula presencial. Por quê? Seria interessante que vocês prestassem atenção a partir de cada uma desses critérios que a gente vai falando. São 7 ao todo, mas a gente vai tratar um por cada vídeo. E a partir do momento em que a gente vai conversando, vai discutindo, vocês vão prestando atenção, vocês podem muito bem olhar nos exemplos que você tem, nos conceitos, e ou mesmo na escrita, e a partir daí tentar entender. Ou quem sabe até mesmo ler no texto, independente do texto que for, você procurar entender todo o processo comunicativo que a gente vai falar aqui na produção textual, e sem ter aquela obrigação de estar decorando, porque na língua portuguesa, assim como todas as demais línguas, essa questão de decorar não existe. O que existe é entender. Você pode até aprender palavras lindas, decorar conceitos, mas isso não funciona quando você está produzindo seu texto. Produção textual, ele tem que ter harmonia. Produção textual tem que ter algo que é seu. A escrita é sua, tem que ter alguma coisa que o identifique no meio das demais pessoas. Então, por isso que não existe um texto padrão, não existe o melhor texto. Existe o melhor, claro, se for numa sequência daquilo que você está fazendo. Cada vez mais você pode melhorar, com certeza. Mas o texto mais belo do mundo, mais bonito, não, porque cada texto ele tem um propósito, ele tem um contexto, e a partir daí a gente ainda tem a questão das pessoas, que elas são muito subjetivas em quem vai ler seu texto. Então, preste bem atenção nas dicas que a gente vai dando aqui, pouco a pouco. E esses critérios a gente vai trabalhar aos poucos, questão de coesão, coerência, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade e situacionalidade. Então, esses 7 a gente vai passo a passo. E é muito bom para quem vai fazer processo seletivo para entrar nas escolas técnicas, na escola técnica, nos IFs, né? Como também para o Enem, elas são muito boas porque tem tudo a ver com as competências. E é o que se espera de vocês, que pelo menos vocês produzam um bom texto. Não precisa ser um ótimo texto que prenda todo mundo, não, mas que se compreenda, que dê pelo menos um prazer de ler, né? Então esse é o interessante. É claro que se você vai entrar ainda, seja para o Instituto Federal, seja para uma outra escola que esteja fazendo processo seletivo, ou para a universidade, você também está indo para um local para que você possa melhorar cada vez mais. Vamos lá. Mas antes da gente começar a trabalhar essa coesão, vamos entender o que seria a textualidade. A textualidade, a gente pegou aqui conceitos, a partir daí a gente trabalhou os textos, mas esses conceitos de gramática, de linguística, muitos vão estar muito parecidos com o que está no livro de vocês, porque não tem como mudar muito. A gente apenas vai trabalhando em cima. Então, o que a gente pode dizer de textualidade que é construída pelos participantes da interação verbal. Aquele que produz, ele tem um objetivo comunicativo, e o ouvinte em si, ele possui expectativas e disposições exatamente para estar diante daquele texto. Ler, compreender, gostar ou não. Se ele não gostar, com certeza ele não continua.
ou ele não quer mais saber sobre aquela produção, né? E esse gostar também é interessante porque tem a ver com a sua produção textual, tem a ver com o contexto, é algo subjetivo também dia a dia dele, tem algo a ver com o assunto a ser tratado, muitas vezes não é do interesse dele, ele começa a ler e a partir daí ele, ponto de vista, muitas coisas existem, mas que a gente vai trabalhar primeiro coesão, então estou apenas dando um exemplo para você. Um dos objetivos de quem produz um texto é que ele seja entendido e apreciado pelas demais pessoas que vão ter contato diretamente com ele. Uma das maneiras de reagir a um texto é dispor-se a colaborar na construção do seu sentido. Esse sentido ele é trabalhado junto com o produtor e ao mesmo tempo com o leitor, né? Engajando um projeto comunicativo de produtor, é claro que você também tem que estar adiante com ele, mas isso é possível porque, em geral, os interlocutores partilham conhecimento práticos e valores culturais. Então, todos os textos, para você compreender, você tem que ter um certo conhecimento sobre aquilo que se trata, porque senão você vai voar, né? E também tem algo a ver com os valores culturais, socioculturais também. Então, quer dizer, é nesse sentido que vai havendo um relacionamento também entre quem faz o texto e quem lê o texto também. A construção da textualidade depende também da interpretação, das relações do texto com o contexto, que os participantes vão produzindo durante o processo iniciativo. Então, isso aí é o que seria textualidade, propriamente dito. O texto, ele é uma tessitura, ele é como se fosse um tecido, ele é tecido, por isso que vem a palavra também de texto. Então, sabendo disso, vamos para a coesão. A coesão é um conjunto de recursos linguísticos responsável pelas ligações que se estabelece entre os termos de uma frase ou entre orações referentes também a um período, fazendo com que esteticamente os parágrafos se apresentem de forma harmoniosa, tornando um texto agradável, que se possa ler normalmente também, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Tudo isso, se um desses elementos aqui também não existir, por exemplo, não for agradável a leitura, não transmita uma mensagem também com clareza e não faça sentido, porque às vezes tem uma mensagem que está clara, mas dessa vez aquela mensagem não faz sentido. Um desses três fatores, se ele for prejudicado, não vai haver uma boa relação entre o seu texto e quem vai ler. No caso de vocês estão se preparando para processo seletivo, então para o Enem, é claro que quem vai ler vai ser o professor, ou aquele que a gente chama também, tem um nome bem interessante que eu estou estudando aqui, que é o corretor mesmo. Corretor é aquele que corrige, né? Não é o corretor de imóveis, mas o corretor que vai corrigir sua prova. Também pode ser entendido como os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes e o texto. Já foi falado lá, e tem frases, orações também, né? Então, essa lógica semântica dá para entender, é apenas uma palavra difícil aqui. A ligação e a harmonia que possibilita a amarração de ideias dentro de um texto. É feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Então, isso aqui é bem interessante para que você saiba que é dessa forma que você vai tornando um texto coeso. Primeiro, entenda bem que a gente está falando só de coesão, né? Claro que nesse meio termo entra também, de vez em quando, entra outro critério de textualidade nesse meio. A coesão é o interrelacionamento entre os elementos linguísticos do texto. Não vem pronta no texto, então cada pessoa cria a sua forma de coesão do seu próprio texto. Se eu colocar 40 alunos para falar sobre a pandemia, e eu acabei de fazer isso, né? Há pouco tempo também, todos eles vão tratar do mesmo assunto de forma completamente diferente, porque a criatividade, o conhecimento, o domínio da língua portuguesa, ou mesmo do gênero que está sendo pedido para ser produzido, para cada um é completamente diferente. E ainda tem a questão da vida de cada um também, que aí vem a parte cultural, sociocultural também, né? Isso é interessante também que a gente possa pensar
na hora de se produzir. Há vários recursos com que os falantes podem indicar as relações entre os elementos linguísticos de seus textos. E aí a gente pode ver aqui o substantivo, pronome, artigos, conjunções, advérbios, tempos e modos verbais, né? Entre vários outros que você também pode fazer uso na hora da sua produção textual. E esse recurso ele pode favorecer ou não, dependendo da forma como vocês trabalhem ele pode favorecer ou até dificultar também o trabalho de interpretação. Você tem que saber isso. Você vai fazer um texto, alguém tem que decodificar esse texto, tem que saber interpretar e a partir daí dar o feedback. Se está entendendo, se concorda, se gostou ou não. Existem vários tipos de feedbacks. Então vai depender exatamente como você faz. Então, assegurar a ligação, também a coesão serve para assegurar a ligação entre as palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto. Pode ser percebida ao se verificar que as frases e os parágrafos estão entrelaçados no texto, de modo que um elemento dá sequência ao outro, determinando a transição das ideias. Toda vez que você está fazendo o texto, você também retomar o texto ou dar continuidade de alguma forma. Essa relação pode ser oposta ou não, depois vocês vão ver com mais calma. Tudo isso é interessante. Você chega lá no final e você mostra que realmente está concluindo o seu pensamento na conclusão, né? Então essa ligação, esse tecimento, a forma como você faz a linkagem desses parágrafos é muito interessante para que as pessoas possam entender. Para garantir essa coesão, o texto deve conter alguns elementos fundamentais, e aqui a gente mostra dois tipos de elementos. Os conectores, que são elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases e instituem também as relações de dependência e conexão entre os termos, né? Esses elementos são formados por conjunções, preposições, advérbios conectivos, por exemplo, também. E existe a correlação dos verbos. Toda frase, toda oração, ela tem verbo. Então, essa correlação que trata da correta utilização dos tempos verbais, a fim de garantir a coesão temporal, ordenando também os acontecimentos de maneira lógica e linear, do menos importante para o mais importante, dos primeiros acontecimentos para os últimos, né? Então, essa forma também como fazer, ela é muito interessante e você tem que prestar bastante atenção também. E por último aqui eu vou falar sobre alguns recursos de coesão textual que você deve observar na sua redação. Primeiro, ordenar as palavras corretamente nos períodos. Primeira coisa também, saber que tipo de palavra você vai estar utilizando. Utilizar corretamente as flexões nominais com a flexão de gênero e número, né? Então eu não posso dizer que, pronto, aquela questão da música, a gente somos inútil, né? Então a gente tem que prestar muita atenção aí. A gente é inútil, nós somos inúteis. Claro que a música ela é uma crítica social muito forte, está muito presente no dia a dia que a gente está fazendo aqui. Mas fora disso, quando a gente faz por fazer, ela está errada exatamente por isso. Fazer uso adequado das flexões verbais, como a flexão em número, pessoa, modo e tempo. Usar corretamente as preposições e conjunções. Então, existem vários outros recursos que a gente vai depois tratar dessa inter-relação harmoniosa que deve ter também em todo o seu texto. E o mais importante que a gente quer comentar é isso. Tudo isso que a gente está comentando aqui, procurem agora visualizar nos exemplos, nos conceitos, nos textos que vocês produziram, nos textos que vocês estão lendo, e a partir daí procure ver como é que está essa questão da coesão, certo? Então, por hoje é só. O próximo vídeo aula vai ser exatamente sobre coerência, e espero todos vocês lá. Salam.